Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui na aula de alfabetização, curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, estou aqui com vocês, dando aula de classes de palavras e alguns outros temas. Hoje nós vamos falar de advérbios. Lembrando que classes de palavras são 10, certo? Todas elas estão disponíveis aí para vocês assistirem. Então fiquem à vontade, olhem as aulas, olhem várias vezes. Não esqueçam também que os conteúdos estão explicados no nosso material com alguns exercícios elaborados para vocês. Então, indo aqui para a nossa aulinha de advérbios, fiz essa lâmina aqui com alguns dos advérbios, tá? Só para contextualizar vocês. Então, os advérbios são invariáveis e modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Então, eles se relacionam então ao verbo, adjetivo e advérbio, tá bem? Então, alguns advérbios podem se referir a uma oração inteira. Por exemplo, não conseguirei chegar a tempo, infelizmente. Só lembrando, né, que nesse curso aqui a gente não está falando de orações, porque oração é de sintaxe, conteúdo de sintaxe. Classe de palavras é o conteúdo de morfologia, tá? Então peço licença toda vez que eu falo em oração, lembro de vocês, já falei em alguns vídeos isso, mas falo de novo para quem está assistindo agora, começou por advérbios, certo? Que oração, então, é quando tem sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Sujeito, verbo, objeto, complemento, tá? Isso é uma oração. Então, os advérbios, quando eu falo aqui que eles podem se referir a uma oração inteira, é se referir a tudo isso, ó, não conseguirei chegar a tempo. Aí o meu advérbio aqui no final, infelizmente. Tudo que tem mente é advérbio, tá bem? Sempre que vocês olharem o mente depois do radical aqui, é advérbio, tá bem? Então, quando o advérbio modifica um verbo, ele pode expressar uma ideia de tempo, lugar, modo, negação ou dúvida. Isso em relação ao verbo, né? A gente vai ver outras classificações do advérbio aqui ao longo da nossa aulinha. Então, quando o advérbio modifica um adjetivo, ele pode expressar uma ideia de intensidade. Por exemplo, a moça é alta, tá? Aqui é o adjetivo, né? Pensando assim morfologicamente, né, gente? A moça é alta, tá? Alta, adjetivo. Se eu digo que ela é muito alta, né? Tô intensificando a altura dela, certo? Então, muito advérbio de intensidade se relacionando aqui com o adjetivo. Então, classificação dos advérbios. Começando por lugar, tá? Advérbios de lugar podem ser todos esses aqui. Eles estão no material, mas quem quiser dá um pause agora aí na tela, pausa a tela, tá? E dá uma lidinha nesses advérbios aqui, que eu não vou precisar ficar falando todos eles, né? Acho que todos eles vocês conhecem, enfim, eles estão no nosso cotidiano, tá? Então a gente vai aprender, na verdade, o uso desses advérbios de lugar, que é realmente para se referir a um lugar, tá bem? Então, trouxe uma música, vocês sabem que eu adoro músicas, trouxe uma música da Vanessa da Mata. Eu não sei o que vi aqui, eu não sei para onde ir, eu não sei porque moro ali, eu não sei porque estou, só sei que o mundo vai de lá para cá. Então, advérbio de lugar aqui, advérbio de lugar ali, advérbio de lugar de lá para cá, tá bem? Tempo, certo? Tempo. Também, né? Enfim, advérbios que se referem a tempo na oração. São todos esses aqui, estão também no nosso material. Podem parar a tela agora para ler com calma, ou se quiserem conferir no nosso material também, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Bruno e Marrone fazem live hoje com o repertório focado em canções antigas. Trouxe aqui um título de uma reportagem, enfim, de uma matéria. Hoje, né? Hoje, quando? Tempo, advérbio de tempo. Então, hoje. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de um futuro para nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Essa música, o nome dela é Depois. Depois é um advérbio de tempo. E olha
Como ela se refere ao depois? Depois de fatos, né, que aconteceram ou que poderão acontecer. Então, depois, nome da música é advérbio de tempo. Outro exemplo de advérbio de tempo que a gente vê muito, né? Então, em breve nos cinemas. Quando? Em breve, certo? Em breve nos cinemas, em breve, advérbio de tempo. Modo, então, tá? Percebam aqui, então, lembram lá na aula de adjetivos que eu falei para vocês que mal adjetivo se escreve com U? Pois muito bem, mal advérbio é um modo, né? E ele se escreve com L. Trouxe aqui para mostrar para vocês. Quem não viu a aula de adjetivos também aproveita e vai lá assistir. Bom, então, esses todos são advérbios de modo. E aí lembram que eu falei para vocês que os advérbios terminados em mente são sempre advérbios, toda palavra terminada em mente é advérbio, né? Então, menos mente mesmo, que é substantivo, e mente do verbo mentir, né? Bom, são outras duas classes de palavras. A gente está falando aqui de terminação em mente, terminação, né? Então, tudo que é terminado em mente, geralmente, né, a maior parte vai ser, então, advérbio de modo, tá? Calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, por aí, e aí por diante. Então, um outro título de reportagem para vocês. Desemprego no globo deve aumentar rapidamente durante lockdowns. Então, rapidamente, advérbio de modo, tá, gente? De que forma o desemprego vai aumentar? Rapidamente. Então, advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente, tudo isso afirmando, né? Então, aqui uma outra notícia para vocês. Certamente teremos um quantitativo significativo de pessoas contaminadas, disse o secretário da Saúde. Certamente, então, advérbio de afirmação. Não sei quando vocês estarão vendo esses vídeos, mas eu estou gravando eles nesse momento de coronavírus. Espero que vocês assistam quando isso já tiver passado, a gente já tiver superado tudo isso, né? Então, para mostrar aqui um advérbio de afirmação, certamente. Por outro lado, então, temos advérbios de negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum, tá? Esses são advérbios de negação. Não vou conseguir, de jeito nenhum, sem chances. Olha, esse nosso exemplo traz vários advérbios de negação, né? Então, não, de jeito nenhum, sem chances, é impossível. Isso não é advérbio, tá, gente? Você vai conseguir sim. Ah, que legal. Um advérbio aqui de afirmação. Sim. Se tiver forças e acreditar no seu potencial. Então, sem chances não estava aqui, né? Mas aqui ele funciona também como advérbio de negação. Sem chances. Dúvida, então. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe. Tudo isso é dúvida, tá, gente? Trouxe aqui uma música da Sandra de Sá, então, lembrança de nós dois, retratos e canções, um filme de amor que nunca chega ao fim, quem sabe, né? Advérbio de dúvida, se você ainda pensa em mim. Advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, em excesso. Não vou ler todos, tá, pessoal? Se vocês quiserem, então, pode parar o vídeo ou podem olhar também no nosso material, que eles estão todos lá. Então, advérbios de intensidade são para intensificar. Então, trouxe aqui para vocês essa notícia. Comer em excesso sem ter fome pode ser compulsão alimentar. Veja os sintomas da doença e como tratar. Então, em excesso. Intensidade, né, gente? Exclusão. Exclusão é quando a gente está falando de alguma coisa e tira alguma coisa daquela frase, daquela oração, enfim. Apenas, exclusivamente, salvo, se não, somente, simplesmente, só, unicamente. Tá? Então, por exemplo, aqui, apenas veículos com autorização poderão atravessar a ponte, enfim, no dia tal, tá? Então, apenas, né, é só aqueles veículos, certo? Inclusão. Então, inclusão é o contrário, é quando a gente inclui algum termo na nossa frase, na nossa oração. Ainda, até, mesmo,
exclusivamente, também, inclusive. Então, por uma estratégia de guerra, também, nananã, tá? Então, por uma estratégia de guerra, também na educação. Então, inclusive, tá? Incluindo a educação nessa estratégia de guerra que está sendo dita aqui, tá bem? Ordem. Então, ordem é ordem de colocação na frase, tá? Não é ordem aquela lá do imperativo que a gente viu na aula de verbos, certo? Essa aula de advérbios, ordem é de tempo de colocação na frase. Então, ou na oração. Depois, primeiramente, em segundo lugar, ultimamente. A gente tem aqui um exemplo, tá? O título, e aí eu vou ler aqui onde tem um advérbio de ordem. Então, o benefício será pago primeiramente a quem possui conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Então, primeiramente é uma ordem, né, de colocação primeiro, tá? Então, muito obrigada por terem assistido nossa aula de advérbios. Não se esqueçam que tem as outras aulas disponíveis no nosso canal do curso de alfabetização. Fiquem à vontade por olhar todas elas e também estudar a partir do material. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham aproveitado. Até mais e bons estudos!